Olá, amigos do saber. Neste momento falaremos sobre um texto, uma análise do texto Niilismo e Vontade de Verdade, no pensamento de Nietzsche, do mestrando em filosofia pela Universidade Federal de Paraná, João Paulo Simões Vilas Boas. Assim, desenvolvemos duas questões que iremos expô-las e explaná-las. O artigo fala da posição do conceito de niilismo nas obras de Nietzsche, a sua origem e os diversos sentidos que o termo assume nas palavras dele, principalmente como um fenômeno de alcance global que abrange todo o Ocidente, como também os diferentes graus de consciência e estados psicológicos provindo dele. O filósofo alemão via a origem do niilismo na antiguidade grega, mais especificamente em Sócrates, que marcou o surgimento de uma forma de compreensão do mundo e de justificação do sentido da vida, por meio da razão e pautada na verdade como o bem supremo. Por isso vem a nossa primeira questão. Qual é o problema de Sócrates? Nietzsche analisa Sócrates no seu livro Crepúsculo dos Deuses, no capítulo chamado O Problema de Sócrates. Ele viu o filósofo grego como um indivíduo doente, um homem decadente que se colocava negativamente perante a vida por causa de sua condição fisiológica. Sócrates, afirmava Nietzsche, é fraco por ser um homem incapaz de suportar o sofrimento da existência, necessitando de algo para se apoiar, para continuar vivendo. Por isso, ele via a cura para esse sofrimento na própria morte, a qual marcaria o momento da passagem desta para outra vida, que seria uma vivência de eterna satisfação e felicidade. Ou seja, Nietzsche via que a fraqueza de Sócrates vinha dessa crença, dessa ideia dele de que a solução da vida mesmo era fora daqui da vida, né? Então Nietzsche via nisso uma fraqueza porque buscava a solução para o próprio problema da vida fora dela própria. Esse era o problema de Sócrates, uma postura negativa diante da vida. E praticamente todo o mundo ocidental se apoiou nesse pensamento socrático platônico. Todos os nossos valores morais do mundo ocidental atualmente se baseiam nessas ideias de Sócrates e Platão, de que há uma vida além dessa e de que lá nós receberemos a recompensa desta vida que nós estamos aqui. E isso foi a base que o cristianismo usou para unir a fé e a razão em um só pensamento e assim trazer os conhecimentos da religião cristã com uma base filosófica, apoiado nas ideias de Platão e de Sócrates. E isso permaneceu e permanece até hoje. Por isso, o niilismo surgiu nesse panorama da filosofia e foi se desenvolvendo até culminar na morte de Deus. Assim temos a segunda questão. O que significa a morte de Deus no pensamento de Nietzsche? A morte de Deus não é um evento repentino, mas o ponto da culminância do percurso da moral no Ocidente, em que os valores morais cristãos vão perdendo força e se tornam uma ideia inútil. Antes eram verdades absolutas e eternas, que passam a ser uma fábula humana, demasiado humana. Ou seja, o antigo alicerce sobre a qual se estruturava a visão
de mundo do homem ocidental ruiu de modo irremediável. Desta forma, o niilismo, no pensamento de Nietzsche, é um fenômeno mental associado à morte de Deus e dos valores morais, bem como a ideia de que o devir, o vir a ser, é sem objetivo. Nietzsche, então, via o niilismo como esse processo de destruição dos valores, dos conceitos construídos durante a história do Ocidente, juntando as ideias de Platão, Sócrates e do cristianismo, nesses valores que foi construído os valores morais do Ocidente. E o niilismo é esse processo todo de constatação de que esses valores, essas ideias não tinham mais nenhuma utilidade na visão de Nietzsche e de que não serviriam para nada naquele momento e que se deveria, dessa forma, se construir algo daqui em diante. Da morte de Deus em diante se deveria construir novos valores, novas ideias. É esse que é o processo do niilismo na visão de Nietzsche.